quero a atenção de toda a família. Presta atenção agora. Eu quero saber se você já ouviu falar na Lei Lucas. Ela foi sancionada em 2018 e obriga as escolas públicas e privadas e espaços de recreação infantil a se prepararem para atendimentos de primeiros socorros. A lei ela ficou evidenciada depois que Lucas Begali, de apenas 10 anos de idade, perdeu a vida em um simples passeio escolar por um engasgo. Recentemente, uma bebê morreu após engasgar com maçã em uma creche em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que chamou ainda mais a atenção a esse cuidado. E para falar sobre o assunto, hoje eu recebo o chefe da Seção Técnica de Ensino do Corpo de Bombeiros, o capitão Walter Alves de Oliveira, e também o chefe da Seção de Palestras e Brigadas, subtenente Luiz Marcos Cunha Marinho. Eles estão aqui, nós estamos com 2 protótipos aqui para poder fazer demonstração para você de casa. Primeiro, quero dar boa tarde e já agradecer, né, a participação dos senhores em nosso programa para a gente abordar um assunto tão importante, tão sério, né? Boa tarde. Boa tarde. Para a gente falar de como salvar vidas. Eu acho que quando a gente fala em prevenção, é sempre muito importante que as famílias fiquem atentas e destacar, né, para quem está em casa, a importância dos primeiros socorros. No caso de um acidente que pode acontecer, aí como um engasgo, por exemplo. E aí o Corpo de Bombeiros, gente, hoje oferece um treinamento para instituições que tiverem interesse em treinar os seus profissionais. Como é que funciona, né? Que instituições podem participar? Então, nós temos um site no Corpo de Bombeiro, as instituições públicas, né, creches, escolas, podem entrar em contato por esse site. Sou eu que recebo esse site, essa mensagem, Sim. Entre em contato com as pessoas e a gente vê a melhor data, o melhor dia para poder fazer o treinamento. Sim. Nós já estamos fazendo isso desde dezembro de 2021, desde o ano passado. Nós já estamos fazendo esses treinamentos nas escolas. Olha aí, que é muito importante, viu? Então, se você está aí assistindo o programa, tem uma instituição, trabalha numa instituição e percebe que precisa aí, né, passar por esse treinamento, entre em contato através do site. Isso é muito importante, gente, porque quando a gente fala de prevenção, a gente fala de salvar vidas, né? Porque como a gente viu aí, infelizmente, 2 crianças perderam suas vidas porque muita gente não soube na hora como dar os primeiros passos. Nós estamos aqui com uma criança, né? Aqui, na verdade, um protótipo de uma criança e um adulto, e a gente vai aprender aqui. Primeiro, na hora do desespero, o que é que a gente deve fazer no caso de uma criança? Engasgou, a gente percebeu que houve um engasgo. Por favor, aí, Então, capitão Walter. Boa tarde. Boa tarde. Então, no caso da criança, geralmente quando acontece um engasgo, nós temos a visão da criança porque ela não chora e ela passa a ter um arroxeamento. Ou ela fica muito vermelha, ou ela emite ruídos que não são um choro, né? Então isso pode acontecer pelo leite, na mamada, né? Ou numa criança um pouquinho maior com um mingau mais grosso. Às vezes a criança não tem o controle da tosse e acaba puxando e se engasgando, né? Então, no desespero, a gente tenta manobras, né, que são fora do comum. Às vezes tentar colocar a criança de cabeça para baixo, né, fazer movimentos absurdos, ou tentar colocar a mão na boca e remover. E isso, assim, faz com que a gente perca tempo. Olha aí, gente. Isso que o senhor falou é muito importante, realmente. Eu acho que na hora que a gente vê o engasgo, automaticamente a gente já pensa em colocar o dedo na boca, tirar, e você já vai perdendo tempo. Então, não é esse procedimento adequado. Primeira providência, Ou então tentar sair com a criança correndo para o meio da rua para pedir ajuda sem tomar nenhuma providência. Então, tempo também. A primeira providência é perceber que a criança está apresentando esses sinais, né? Não está chorando, está apresentando um arroxeamento, ela ou está muito vermelha e apresenta aquela vermelhidão e emite ruídos ou faz bolhas, né, numa sensação de desespero, e a gente percebe que está relacionado com a alimentação. Primeira coisa que você faz é colocar a criança no antebraço, né, posiciona as perninhas dela no seu antebraço aqui, nessa posição. Certo. O queixo da criança ele tem que estar apontado para frente, né, você segurando com as mãos e inclinando um pouco a criança, você vai aplicar com a mão espalmada 5 aplicações nas costas da criança. Certo. Então vai fazer 1, 2, 3,
4, 5. Esse movimento ele tem que ser vigoroso, né, para que a criança possa realmente expelir. Geralmente, na quinta vez que nós fazemos isso, a criança chora. Ou seja, ela expeliu aquilo que estava obstruindo. Então, vira a criança para cima, né, e observa se saiu. Se ela chorar, está resolvido. Se a criança permanecer ou ela perder a consciência, ou seja, ela fica molinha, não reagiu, aí você vai iniciar a compressão. Como é que é feita a compressão? Colocando a criança ou no antebraço, né, ou numa superfície rígida, 2 dedos na região aqui do peito, né, no centro do peito, aplica a compressão durante 2 minutos, aplicando essa compressão. Essa compressão é feita, por quê? Porque a tapotagem que nós fizemos não funcionou. Certo. Mas eu quero dizer a vocês que fiquem muito tranquilos, porque 99% das vezes que é aplicada essa manobra, né, da tapotagem nas costas, a criança chora e ela reage e expele o corpo estranho que estava obstruindo. Então é muito tranquilo. Importantíssimo, né? isso. Então o primeiro passo esse aqui é o último recurso. Esse é o último recurso, né? Então primeiro vira a criança. Primeiro vira a criança. Olha, né? aí. Deixa eu colocar aqui na minha mão. Mostrar mais uma vez para vocês, Coloca gente. a criança, lembrar sempre de segurar o queixo da criança, né, apontando para frente. Por quê? Porque a criança não pode ficar com o queixo tocando no peito. Certo. Então, empurra o queixinho da criança um pouquinho para frente, né, pra frente. E aplica 5 palmadas vigorosas, né, nas costas da criança em direção à cabeça. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, geralmente, a criança vai expelir o corpo estranho. Né? E aí, o risco dela continuar engasgada é mínimo, né? Pela experiência que a gente tem. Né? E muitas vezes a gente resolve isso até por telefone no nosso número de emergência. Sim, né? que é importante a gente Muitos falar pais aqui, né? Ligam através do 193, né, que é o número de emergência nosso, e pedem ajuda. Sim. E a gente consegue resolver por telefone. Olha, né, aí. Fazendo essa orientação. Então, 192 ou 193? Isso. Então, gente, ó, muito importante esse assunto, né? Nós estamos aqui com o capitão Walter fazendo a demonstração. Isso pode evitar aí maiores danos, né, para a saúde do bebê. E aí a gente sabe que pode acontecer com adulto também, principalmente com a pessoa idosa, uma pessoa que não tenha, né, muito como se alimentar sozinha, e às vezes a gente precisa dar um apoio maior. Caso aconteça um engasgo, ou uma pessoa normal que está comendo acaba se engasgando. Nos dois casos, tanto no adulto ou nas crianças menores, 5, 6 anos em diante, a gente já consegue fazer com a criança, aproximando ela do nosso corpo. Então, o que é que vai acontecer? Aproxima a criança ou o adulto... A partir dos 5 anos, né? Isso. Vai procurar aqui a parte do umbigo. Sim. Entre o umbigo e a boca do estômago, você vai colocar a mão fechada, com essa posição aqui, empurrando em direção ao abdômen, o mais para baixo possível, né, acima do umbigo. E vai empurrar para dentro e para cima. Certo. Então, vai ser um movimento como se fosse uma letra J, para dentro e para cima. Certo. Para dentro e para cima, e puxando a criança, né, na sua direção com vigor. Então, na primeira, segunda e terceira vez, a tendência é que o corpo estranho seja expulso. Certo. Da mesma maneira que a gente faz na criança, a gente tem uma eficiência dessa manobra, que a gente chama manobra de Heimlich, né? Essa manobra ela tem uma eficiência de 99%. Olha aí. Né, nos engasgos. Certo. Então, tanto do adulto quanto da criança. Nesse momento, né, que está sendo feito e que precisa de ajuda, liga imediatamente para 192, 193, que essas orientações normalmente são as mesmas passadas durante o engasgo. No caso do adulto, a gente costuma, na hora do engasgo, tomar um líquido. Isso não é recomendado, capitão? É assim, se o adulto estiver engasgado a ponto de não conseguir falar, ou seja, não é uma tosse, é um engasgo onde a pessoa não fala, ela não consegue, se ela consegue respirar, você só ouve um assovio, né? Por quê? Porque o corpo estranho parou, digamos assim, naquele churrasco, final de semana, comeu uma farofinha, a pessoa, né, se empolgou, a carnezinha, né, ou não mastigou bem, e aí engole aquilo, para no meio do caminho, e aí a pessoa fica com uma obstrução que ela não consegue respirar. Nem falar. Né, e vem o quê? A sensação de morte, a sensação de desespero. Né? E a pessoa leva a mão em direção ao pescoço ou sai andando pedindo ajuda, mas sem conseguir falar. Então,
Identificou essa situação, a providência é, coloca ele de frente para você, vai fazer a pressão em direção do umbigo para cima, com a mão em forma de J, né? Que é esse movimento que nós fizemos aqui, né? Coloca a mão aqui e puxa para dentro e para cima vigorosamente. Esse movimento vai fazer com que o estômago seja empurrado para cima. Sim. E aí todo o conteúdo vai para fora. Vai para fora. E olha aí... só. Quero agradecer demais a presença dos senhores em nosso programa. Gente, é muito importante. Então, reforçando, quero agradecer aí pelos ensinamentos, né, Capitão Walter, e aqui o Subtenente Marinho, por favor. Gostaria que o senhor reforçasse, né, sobre o site para as instituições que quiserem entrar em contato e poder também ter esse treinamento específico lá na instituição. Então, nós temos o site do Corpo de Bombeiros. Lá entra, só vai preencher o que tem lá, é no tranquilo. Formulário simples. Não tem Lei Lucas, tem primeiros socorros. Coloca primeiros socorros, coloca um telefone válido, né, porque aí eu vou ligar para essa pessoa, saber onde é a instituição, para que a gente possa marcar o dia. Nós já atendemos 1.070 pessoas de dezembro até agora. E nós queremos atender muito mais, né? Essa próxima semana nós já vamos ter também treinamentos, essas 3 semanas aí já. E nós estamos querendo realmente alcançar o maior número de escolas e creches para que a gente possa treinar essas pessoas para que possam fazer esse trabalho. Olha, quero agradecer mais uma vez, muito obrigada, conte com o apoio aqui do Você em Dia da TV Atalaia, é muito importante, esse ensinamento é essencial, que fique o alerta para a gente se atentar ainda mais nesse aspecto do engasgo, tá? Vamos lá, formação é vida!